Boa tarde, são 14 horas. Mais uma vez estamos aqui juntos para fazer a leitura bíblica. Hoje o tema: Doutrina de Cristo, ensinamentos que excluem as tradições religiosas e costumes extra-bíblicos. O que nós temos sobre a doutrina hoje é uma doutrina fundamentada em costumes e tradições, que Jesus contestava, ele excluía do seu ensino. Doutrinas dos homens. O que nós temos nas igrejas são pregações já preparadas para agradar a homens e não a Deus. Pregações irracionais, preocupados no status na igreja, numa posição na igreja, de forma que sempre levando aos seus próprios interesses e não os interesses de Deus. Jesus contestava a esses costumes e tradições que, na época, se priorizava. Nos faz lembrar um convite que Jesus fez a um, e ele pediu primeiro para sepultar o seu pai. E Jesus disse: deixe os mortos sepultar seus próprios mortos. A outro, me deixa despedir-me da minha família. Então, estes que foram convidados, pela honra de ser convidado, irmão, a seguir Jesus Cristo, eles priorizaram os costumes e tradições da época do povo. Um deixou de segui-lo porque tinha que sepultar o seu pai. É um costume de sepultura, de adoração aí à sepultura. Deixou de seguir a quem dá vida, ressuscita. Por isso que ele disse: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. São guias, cegos. Um guia seguindo o outro, que são cegos, vão cair aonde? No barranco. E eles não querem que você veja a verdade. São enganados. Nessa pregação, maquinalmente, na sua própria consciência humana, de levar a palavra de Deus, estes que enganam, é impossível o arrependimento. Foram iluminados para pregar. Temos muita gente boa que tem a unção da palavra, mas alguns, maquinalmente, na astúcia de usar palavras que parecem sabedoria, do qual eles querem trazer as pessoas para o engano e tentar extorquir. Jesus falava com autoridade, porque ele ouvia, ele ensinava com autoridade, porque ele ouvia do Pai. Os escribas ensinavam porque eles ouviram dos seus anciões, seus pais. Aí onde está a autoridade da palavra de Deus, que é espírito e vida de Deus. A palavra de Deus é triunfante, não volta vazia para quem recebe, que edifica, transforma,
regenera, nos dá consciência e domínio próprio de não ser mais enganados. Vamos aqui para as referências bíblicas. Em Mateus, no capítulo 15, versículo 3, 9. Com relação às tradições dos anciãos, tá? O que contamina o homem. Ele, porém, lhe respondeu, porque aqui está falando, no contexto, como eu disse para vocês, os fariseus perguntaram por que transgrediam seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Então, versículos anteriores, 1 e 2. No 3, ele, porém, lhe respondeu, porque transgrides vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição. Porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. A lei. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas é o que Jesus chamava, estes hipócritas, que parecem ser, mas não são. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É nesse interesse próprio ao seu ventre, ao seu umbigo. Quanto mais a igreja cheia, por isso temos que ter cuidado, abster-se. No versículo 14, deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Eles podem até conhecer a palavra de Deus, mas não obedecem e ensinam. Estes já têm a condenação. São cegos guiando cegos. Lá em Isaías, vamos aqui em Mateus, falando sobre autoridade. Continuando aqui em Mateus, para a gente não ficar, né? Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Capítulo 7, versículo 28 e 29. O fim do Sermão do Monte, que foi um sermão extraordinário, que se falava da edificação na rocha, a casa edificada na rocha, veio o vendaval, a chuva, e ela ficou em pé. E aquele que edificou a casa na areia, veio a chuva, derrubou a casa. Não é? Mas no versículo 28, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Eles ficavam maravilhados. Eu estou um pouco cortando aqui, porque estou lendo aqui em cima de um balcão. Então eles ficaram maravilhados com a palavra de Deus. Versículo 29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A autoridade que ele falava, porque vinha do Pai. Jesus falava não por ele, mas pelo Pai que colocava as palavras na boca dele, o Espírito Santo. Os escribas ensinavam pelo fato de escreverem, a palavra escribas, mas eles falavam fundamentados no que ouviram dos pais. Aí a autoridade de Jesus Cristo em falar.
Isaías. Vamos aqui para Isaías. Aqui tem um ventinho bom também. Tá? Vamos aqui. Vamos encontrar aqui Isaías. O vento aqui tá meio brabo hoje. Associa o vento, né? O Espírito Santo. Ah, tá aqui. Deixa eu ver se está aqui, Isaías. Tô demorando um pouquinho, né, hoje? Vai dar certo. O vento tá atrapalhando. Não atrapalha não. 29. Isaías, capítulo 29. Vou arranjar um cantinho mais. Isaías 29, versículo 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Maquinalmente aprendeu. Astúcia, de usar palavras que parecem sabedoria. As pessoas ficam encantadas. Infelizmente, aproveito da sensibilidade, do estado em que a pessoa procura as igrejas para ouvir a palavra de Deus, impondo medo, culpa, que a pessoa fica fragilizada com aquilo e depois ele vai colocando que seria de vantagens. Aqui você está no lugar certo, aqui você vai ter os benefícios, inclusive até de bens materiais. Infelizmente tem esse tipo de os falsos mestres, né? Então aqui é usado de maneira astuciosa. Em Marcos, vamos para Marcos agora. No capítulo 1, versículo 27. 1:27. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então eles ficavam maravilhados, inclusive pensava que seria uma outra doutrina. Como nós temos aí o evangelho pregado, de forma, nós só temos um evangelho. É nessa conversão da mentira para a verdade que devemos ter. Estão mentindo e eles fazem o contrário, da verdade à mentira. Infelizmente. No capítulo 4, versículo 2. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ele ensinava por parábolas porque não tinham recebido a revelação. De modo que até por questão de interesse, por não ter entendido, eles procuravam entender. Os próprios apóstolos que receberam a revelação, de vez em quando, em reserva, eles pediam a Jesus Cristo para explicar aquela parábola que ele tinha colocado para o povo. Porque estava em oculto a revelação do ministério
da verdade do reino de Deus por muito tempo, de modo que foi revelado na cruz. Jesus Cristo na cruz, ele obedeceu até a cruz. Ele não veio revogar, revogou na cruz, onde colocou os mandamentos da nova aliança. Bem? Em João, vamos aqui em João, para a gente não ficar muito extenso. Eu já fiz um resumo do que eu faço, para não ficar tão extenso o vídeo, mas é interessante saber que quando estamos na palavra de Deus, não existe tempo, né? João, no capítulo 6, (63). João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, e as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A palavra dita por ele é Espírito, que vem pelo Espírito Santo, não pela própria consciência humana. E vida. Nos dá vida nova. No capítulo 7, João capítulo 7, versículo 16, temos: respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se não falo por mim mesmo. Então fica esse cuidado de abster-se das palavras enganosas. Muito cuidado. Uma vez eu fui abordado, já está em 17 minutos, mas vou concluir para não ficar muito longo. Uma vez eu fui abordado por um grupo de irmãos, não vou citar nome por questão de... porque não se deve criar contendas a respeito da palavra de Deus, cada um com a sua fé, uma fé pequena, uma fé pobre, mas é isso que precisamos fazer, é evangelizar na verdade. Então eu fui abordado distribuindo panfletos, e tinha assim: a celebração da morte de Jesus. E eu já, mataram Jesus de novo? Eu não acredito que tenham matado Jesus de novo para celebrar a morte dele. O rapaz ficou meio destrenado. Não, irmão, eu adoro um Deus vivo. Para quem adora Deus morto, exatamente no ministério da morte, e que também adora um Deus bom, um Deus ruim, nós estamos hoje em adoração a Deus vivo. Ele está vivo. Ficou destrenado. Chegou outro para tentar argumentar e eu disse: não, irmão, não tem sentido isso aí, porque Deus está vivo. Celebrar a morte de quem está vivo não tem sentido. Portanto, estamos vivos pela palavra do Evangelho em verdade. A palavra de Deus é triunfante, ela penetra, não volta vazia para quem recebe. Amém? Um abraço, Deus abençoe a você e a família. Oremos, faça seus comentários, coloque lá o positivo para a gente crescer neste canal, que é um meio que possamos usar como instrumento, né? Há algum projeto, já estou pensando, inclusive, já pratiquei, por conta da saúde, fazer essa leitura pessoalmente. O texto, né, a esse projeto é
um café com Cristo. Amém? Vamos juntos nesta luta, neste caminho que nos leva à paz. Um abraço.